Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Destaques aqui na sua TV Otimista. Eu começo falando sobre solidariedade aliada à economia. A Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza lançou a campanha Imposto Solidário. Nessa ação, pessoas físicas e jurídicas poderão destinar recursos do imposto de renda para fundos que trabalham com proteção de crianças e adolescentes. Olha, sempre que a gente fala sobre pagamento de imposto de renda, sempre vai soar para a pessoa física ou jurídica com aquele ar de responsabilidade fiscal, de obrigação fiscal. Mas a partir de hoje, você não vai olhar mais para esse tema da mesma forma. E quem vai ajudar a gente nessa é a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, porque a AGE está lançando a campanha Imposto Solidário, que visa destinar parte do imposto devido para fundos que trabalham com proteção de crianças e adolescentes. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Tomás Marques, que é gerente de desenvolvimento sustentável da agência, e vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Detalhe um pouco para a gente sobre como vai funcionar e como foi pensada essa ação que está recebendo um foco maior agora nessa gestão. Bom, Felipe, é um projeto que a gente deu início aqui nessa gestão do Thiago Guimarães, né? É um projeto que ele é indefinitivo, né? Mas a gente vai focar até ali o final da gestão entre maio e abril, para a gente fomentar as empresas que têm regime tributário de lucro real a destinarem até 6% do seu imposto a essas entidades, né? Tanto da criança, do adolescente como do idoso, além de audiovisual e do esporte, para a gente poder realmente crescer essas entidades dentro do Estado e no Brasil como um todo. Queria que você pudesse falar para a gente também a oportunidade que está sendo dada através dessa ação para que as empresas possam se engajar dessa forma até mais direta, né, nas campanhas de responsabilidade social também. Isso. No caso, a gente fez uma parceria juntamente com a CRC e a Haja Forte. A gente fez um evento focado nisso, junto com o Getúlio da Receita Federal e a Emanuele da Condica. A gente vai realmente tentar fomentar mais eventos tratando esse assunto ao longo dessa gestão, que a gente sabe muito bem que as empresas pagam os tributos a cada 3 meses. E a gente, perto desses pagamentos, a gente vai fomentar para engajar os empresários a destinarem uma parcela desse imposto a essas entidades. Queria que você pudesse reforçar mais uma vez aqui para a gente essa questão do teto, né, do que vai poder ser doado, se é sobre porcentagem ou sobre um valor bruto. É sobre porcentagem, tá? A questão do idoso e da criança, a gente pode doar 2% em cada, o do audiovisual é 1% e do esporte também 1%. Queria que você falasse para a gente também se existe alguma meta, né, já que não é a primeira vez que está sendo realizada essa ação, inclusive com potencial de ser repetida em outras oportunidades, se existe alguma meta da AGE para essa campanha em quesitos de valores. Tá, a gente fez, na verdade, o Getúlio fez um estudo de que tem um potencial de ter 369 milhões de engajamento das empresas e das pessoas físicas a destinarem uma parcela desse imposto, e hoje apenas, acho que 5% é destinado, é muito pouco. Então, a gente sabe que os empresários muitas vezes não conhecem esse projeto, a pessoa física também não. O nosso foco, eu acho que é impactar e talvez dobrar esse valor aí ao longo desse período dessa gestão. Então, mas antes da gente finalizar, queria que você falasse como é que as pessoas podem acompanhar a transparência dessa ação, né? A empresa, a pessoa física ou jurídica vai poder doar, como é que ela vai poder acompanhar, de fato, passo a passo dessa campanha para perceber, de fato, que vai estar sendo recurso destinado a quem realmente precisa. No caso, quando você vai fazer a destinação no imposto de renda, esse dinheiro que você destina vai para uma instituição, né? Seja de prédio ou alguma outra instituição, você já destina definitivamente para essa instituição. Então, vai diretamente para um fundo e o fundo, posteriormente, vai repassar esse valor para a instituição. E aí, no caso, ela vai ter que depois prestar contas com o fundo para dizer que realmente utilizou esse dinheiro dentro do projeto social dela. Perfeito. Então, para a gente finalizar agora sim, queria que você falasse o legado que a AGE pretende deixar sobre transformar um tema, né, que às vezes soa com essa questão da responsabilidade e tal, mas tem essa questão da pegada solidária também, o legado que a agência, que a associação pretende deixar. Bem, o legado que a gente está querendo trazer é realmente trazer um impacto social no Estado como um todo, principalmente municipal, para a gente mostrar que a gente também se preocupa com essas entidades, né? A gente já é um imposto que a gente já ia pagar,
né? E a gente sabe que essas instituições precisam desse dinheiro muito mais, às vezes, do que a gente destinar realmente para o governo como um todo. E isso realmente vai crescer a economia interna e trazer realmente um benefício para o município e para o estado como um todo. Eu queria muito agradecer, Tomás, a sua participação. Lembrando, só para apresentar um pouco mais de dados dessa campanha, como ele falou aqui para a gente, né, 5 milhões são doados, mas a associação ela pretende avançar ainda mais porque existe um potencial gigantesco para que esses recursos possam ser destinados, de fato, para esse fundo que trabalha com crianças e adolescentes. Agora sim, voltamos ao estúdio. Olha, uma campanha importante, muito bacana e que precisa ser realmente ampliada e compartilhada. Você também pode ser aí um compartilhador dessa informação, dessa campanha. A gente faz uma pausa agora e daqui a pouco volta com mais destaques. De volta, falando sobre saúde, em uma parte, em um tema que certamente você vai se reconhecer ou reconhecer alguém da sua família que passa por isso. Estudos apontam que 70% das pessoas irão sentir dores nos ombros em algum momento da vida. Além disso, contusões no cotovelo afetam 3% dos adultos todos os anos. O Felipe Clisma, nosso repórter, chega agora para falar sobre diagnóstico, prevenção e tratamento desses tipos de lesões. A gente vai falar agora sobre lesões que a nomenclatura pode ser bem comum, mas estão presentes mais do que a gente pode imaginar em ombro e cotovelo, lesões relacionadas a essas duas partes do corpo. A gente vai conversar agora com a doutora Cristine Muniz para falar sobre diagnóstico, tratamento, atitudes que podem causar também prevenção. Doutora Cristine, eu queria que você começasse a falar para a gente sobre essas lesões no ombro e no cotovelo, o que é que pode causar, se tem diferença de uma pessoa que não pratica esporte para um atleta, que a senhora pudesse explanar esse assunto de forma inicial para a gente. Pois é, esse assunto é bastante vasto, Felipe. São várias as doenças que acometem o ombro e cotovelo e existem vários tipos. As doenças relacionadas à prática desportiva, como você bem falou, as doenças que estão relacionadas simplesmente ao envelhecimento e também os traumas que tanto acometem o ombro e cotovelo. Então, esse assunto é enorme. Mas sabe uma coisa curiosa? Geralmente as pessoas falam que epicondilite, que é o cotovelo do tenista, só que 10% das pessoas acometidas por epicondilite são tenistas. A grande maioria é você que no dia a dia trabalha fazendo movimento com a mão frequente, por exemplo, pessoal da enfermagem, anestesista, gente que trabalha utilizando ferramenta. Essas são as pessoas que mais comumente são acometidas. E os praticantes de beach tênis hoje também, com muita frequência, são acometidos dessa doença. Doutor, em que momento eu posso sentir que aquela dor ela não é comum e que eu devo partir para buscar uma orientação de um especialista? Ótimo, essa é a melhor sugestão de todos. Se você tem uma dor articular, em qualquer articulação que seja, e você toma aí uma medicação que você tenha costume e ela se resolve em 1 ou 2 dias, está normal. Dor que se prolonga, passar mais de uma semana sentindo dor em alguma articulação e, principalmente, se ela restringe o movimento, isso já não é normal e o ideal é que você procure um especialista da sua confiança. Em relação a esse tipo de problema acontecer em pessoas da melhor idade, 60 a mais, isso dificulta um pouco mais toda a questão do tratamento também, doutor? Não dificulta o tratamento. Mas você colocou um dado importante. A partir dos 60 anos, o ombro, principalmente, ele é mais acometido pela doença mais comum do ombro, que é a doença do tendão. Quando o tendão, que a gente chama, acostumado a falar de bursite, na verdade, o tendão se rasga principalmente a partir dos 60 anos. E, às vezes, a pessoa não sofreu nenhum trauma e esse tendão pode se rasgar e isso pode levar a complicações como artrose. Para mim, repórter, para quem está acompanhando a gente, que aparentemente não temos esse tipo de problema, como nós podemos nos comportar para que não venhamos a adquirir esse tipo de lesão? Excelente. O ideal é que a gente pratique atividade física regular em nível moderado, porque quando não se pratica atividade física, o músculo fica fraco e os tendões ficam mais suscetíveis a se rasgar. E, por outro lado, os praticantes de exercício extremo, que fazem esporte muito pesado, e principalmente os que levantam peso acima do ombro,
com o braço acima do ombro, eles estão mais suscetíveis. Então, o ideal é evitar movimentos repetitivos com carga acima do ombro e praticar atividade física de nível moderado regularmente. Se pudesse falar para a gente também como a tecnologia aplicada à medicina, se ela tem contribuído para tratamentos menos invasivos e para tratamentos mais assertivos. Sem dúvida. A tecnologia vem trazendo avanços muito interessantes, principalmente em determinadas cirurgias, como nas próteses de ombro. Hoje a gente tem usado planejamento, uso de robótica, muito interessantes. Isso tem melhorado o resultado de cirurgias. Queria que a senhora pudesse agora, para a gente encerrar, fazer um balanço geral de dicas que a senhora pode dar, tanto para quem já está sentindo essa dor de forma mais frequente, buscar especialista, como também para quem aparentemente não tem, ter todo um cuidado para que não venha adquirir esse tipo de lesão, como a gente ressaltou aqui, pode acontecer a qualquer momento, independente de ser atleta ou não, independente de idade também. Ótimo. Então é o seguinte, se você tem história familiar de pessoas com dor no ombro, você precisa estar mais preocupado porque você tem mais chance de vir a ter problemas no ombro. Se você não pratica atividade física, comece de maneira moderada e pratique ao longo da vida. Esse é o melhor investimento que você tem para fazer de todos os aspectos, ter uma vida saudável, evitar fumar. O tabagismo está relacionado à piora da qualidade dos tendões e, consequentemente, a mais chance de doença, levar uma vida saudável. Esse é o segredo. Com essa dica, antes da gente voltar para o estúdio, é bom que você siga, porque alguns dados apontam que quem segue essas recomendações possui 80% de chance de conseguir resolver esses problemas sem uma intervenção cirúrgica. Nós voltamos ao estúdio. Fortaleza recebeu o SEMP Hub, um fórum que debate a autorregulamentação do mercado publicitário. Além do tema central, o evento também discutiu outros pontos, como o fortalecimento da indústria da comunicação. O momento foi promovido pelo SEMP, Conselho Executivo de Normas Padrão, uma entidade privada que representa o mercado publicitário no Brasil. A ocasião reuniu um público estratégico, anunciantes, agências e veículos de comunicação. Entre os debates, a necessidade de acompanhar as tendências, sobretudo porque as transformações da indústria da comunicação também passam por mudanças nos hábitos de consumo de mídia do público geral. Uma das organizadoras do evento destacou a importância de se discutir o tema e os motivos de trazer o debate para a capital do Ceará. O mercado cearense, em especial Fortaleza, é um mercado muito pujante do ponto de vista econômico e, consequentemente, a publicidade daqui, né, a gente tem marcas que nasceram em Fortaleza e se tornaram marcas nacionais, como Pague Menos, Rabi Vida, M. Dias Branco, J. Macedo, e isso faz com que o ecossistema local seja muito importante. Após passar por diversas capitais, o Fórum chega a Fortaleza trazendo questões reflexivas e também orientação de como o mercado e profissionais do ramo podem se comportar diante de constantes mudanças que impactam diretamente o mercado publicitário no Brasil. Para o vice-presidente do SEMP, a velocidade das transformações no mercado publicitário representa um desafio, mas também é possível analisar esse cenário como uma oportunidade para a inovação. A mudança ela é importante porque ela é, vamos dizer, perene, Por quê? Porque sempre é necessário você evoluir e fazer um processo de mudança sempre. Por exemplo, nós já tivemos a digitalização, a entrada do formato digital era uma coisa que aconteceu no começo do século, né? Da década de 2005, 2006, e foi evoluindo. E nós fomos aprendendo com isso. Nós fomos entendendo o processo de digitalização, e isso é importante porque a gente consiga fazer uma publicidade pujante, uma publicidade que está à altura da nossa capacidade de gerar valor ao mercado. O vice-presidente do SEMP também destacou a importância de trazer o público acadêmico para dentro dessas discussões. Inclusive, ele citou ações que estão sendo desenvolvidas para dar esse suporte aos futuros profissionais do ramo publicitário. E temos o SEMP Educa. O SEMP fez online, vários cursos, e o ano 2026, 2025 ainda não terminou, então estamos fazendo esse SEMP Educa. E o ano que vem nós temos 4 cursos do SEMP Educa, justamente para viabilizar essa possibilidade de o mercado, principalmente os jovens, entenderem o processo da indústria da comunicação. Porque a indústria da comunicação ela é complexa por si só, porque são 4 pernas desse processo, que é anunciantes, veículos, agências de publicidades e elos digitais, que compõem a indústria. Ninguém pode ficar sozinho. Qualquer perna que você tira, cai à mesa.
Porque você precisa ter uma agência de publicidade, assim como você precisa ter anunciante, assim como essa conectividade com as pessoas entre produtos e serviços e cliente. Essa conectividade, quem faz? São os veículos de comunicação e os elos digitais. Isso compõe uma indústria forte. Para a Regina, apesar dos desafios que foram debatidos no evento, existe um fator motivador: a conservação das bases da publicidade. O desafio maior é pela rapidez das mudanças. Na hora que a gente está aprendendo alguma coisa e dominando outra, isso já fica defasado, surge outro. E isso é uma constante, isso tende a se acelerar ainda mais. Mas eu acho que tem coisas que nunca vão mudar, que é conexão e a necessidade das marcas atingirem coração e mente das pessoas. Qualquer que seja o formato, a ferramenta, a plataforma, essa necessidade vai haver. Então eu acho que sempre vai ter oportunidade. A gente faz agora um rápido intervalo e volta em instantes. O mercado e os fatores que fazem a venda de veículos no Ceará ser destaque foram alguns dos temas abordados durante uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos Automotores Regional Fenabrave, Lilton Monteiro, que eu tive aqui no estúdio da TV Otimista e você confere a partir de agora. Primeiro, presidente, obrigado pela presença, pela visita aqui na TV Otimista. Eu que agradeço, Denis. É sempre muito bom estar com vocês, bater um papo sobre esse segmento que é tão fascinante, tão apaixonante do público brasileiro, que é o automóvel. E queria falar exatamente sobre essa paixão, qual é o tamanho do nosso bem-querer por esse segmento, se a gente fizer um panorama para o Brasil, para o país inteiro. Eu vou te falar, é uma das maiores do país. O cearense tem por cultura, né, tem por hábito essa paixão pelo automóvel. Tanto é que quando começaram os automóveis importados, você viu que Fortaleza despontou como uma das capitais que mais adquirisse carros importados. Então a gente tem uma característica muito própria da nossa comunidade, do nosso estado. O cearense realmente ele gosta de carro, ele gosta de um bom produto. E isso aí, essa paixão é dividida, né, conosco em relação a isso. Então, Fortaleza é um centro que representa hoje um emplacamento bem significativo, né? Se não me engano, é o quinto estado no Brasil, quarto e quinto estado em emplacamento, ou seja, é um mercado muito importante e com a tendência de crescimento, né? Nós vemos uma atividade ainda pujante, tivemos uma situação, desde a época da pandemia, com um fornecimento de carros abalado, seja por logística, seja por componentes, preços que subiram demais, na época exatamente por conta dessas dificuldades de logística, mas agora, passados os anos, a indústria automotiva já equalizou, né, já voltou à sua normalidade, e aí a gente vive outro momento, principalmente aqui na nossa cidade, que é a chegada de novas marcas. Então, quando você tem novas marcas chegando, novas concessionárias se instalando, ganha principalmente o consumidor, porque ele começa a ter mais opções, né, ele tem mais disponibilidade de um produto para compra, sem falar que as condições sempre ficam no mercado mais competitivo, sempre ficam mais interessantes para os clientes. Além dessa paixão, né, do cearense, do fortalezense, esse crescimento, esse bom estado, também se deve a essa organização representada por vocês? O Sincodiv Ceará e a Fenabrave Ceará, elas representam todas as concessionárias do estado do Ceará. Isso aí de todos os segmentos. Automóveis, motos, caminhões, ônibus, implementos rodoviários. E o que acontece? O sindicato trabalha para tentar dar para todo o segmento uma visão de pertencimento, para a gente possa ter uma melhor comunicação com a sociedade, consiga prestar o melhor serviço e, logicamente, a entidade que serve de canal de comunicação com a parte do governamental, né? Como todo segmento, nós estamos permeados por regras, por legislações, por tributos. Então, o sindicato ele tem por obrigação ser esse canal de comunicação com todos os organismos, sejam governamentais na esfera estadual, na esfera municipal, bem como também fazer todo o trabalho junto ao Sindicato dos Trabalhadores, né? Como toda atividade comercial,
essa negociação entre o sindicato, entre os trabalhadores e os empresários é feita via sindicatos. De um lado, o sindicato laboral, do outro, o sindicato patronal, que somos nós. Nesse mercado, não há como não citar extremamente antenado com a agenda da sustentabilidade. Sem dúvida, isso aí é uma tendência que que começou já há algum tempo e ela tende a se firmar, né? A questão está cada vez mais em evidência, principalmente na nossa questão da eletrificação dos veículos, né? A questão da eletrificação, ela vem muito em sintonia com essa questão da sustentabilidade, porque não se pode deixar de ver a questão do meio ambiente, aquilo que nós conseguimos evoluir com a diminuição de emissão de poluentes, né, até com a questão de diminuição de sonoridade, né, e todas as outras questões que acabam contribuindo também para a sustentabilidade. O consumidor tem vencido esses paradigmas, esses preconceitos com os veículos elétricos? Tudo que é novo, toda tecnologia nova, toda marca nova, tudo que é novo gera curiosidade, desconfiança, né, até por vezes atração, mas é uma tendência, não, é um movimento que chegou para ficar. Pra você ter ideia, nós tínhamos há 2 anos atrás, 3% das vendas eram feitas de produtos eletrificados, e a gente fala eletrificados porque envolve o híbrido e envolve o 100% elétrico. Híbrido a partir do leve até o 100% elétrico. E de janeiro a julho, por exemplo, desse ano, que é o último dado que nós temos, 10% dos carros novos vendidos já são eletrificados. Então nós tivemos isso por 2 vertentes. Primeiro, porque a oferta para o consumidor foi maior. Hoje você tem indústrias, inclusive nacionais, com carros ditos de entrada, sim, que já tem a tecnologia híbrida, que é o híbrido leve, tá? Mas já foram disponibilizados. Isso aumenta, logicamente, o acesso do consumidor a esse tipo de tecnologia. E as outras, mais sofisticadas ou novas, embora ainda sejam, sempre como eu lhe falo, por serem novidades, geram expectativa, geram um pouco de temor, aos poucos estão ganhando mercado e estão encontrando os seus consumidores. Como é que a entidade analisa o cenário da economia brasileira e o incentivo a esse setor tão importante e essencial para a nossa economia? O principal incentivo da nossa atividade, ele vem do governo, incentivo financeiro, tá? Não tem como ser diferente porque o carro é um produto ainda muito caro. Então nós temos sempre negociado, isso através da FenaBrave Nacional, com o governo nacional, formas que a gente consiga permitir ao consumidor ter acesso àquilo que ele tanto deseja. Isso aí geralmente facilita o acesso quando se consegue algum incentivo federal. Exemplo disso é o carro sustentável. Isso é um projeto recente. O governo tem um projeto chamado Mover, que ele, na verdade, trabalha todos os segmentos da parte de automotiva, né? Caminhões, ônibus, veículos, eletrificação. E dentro do projeto Mover, foi lançado agora recentemente, agora em julho, dia 11 de julho, o carro sustentável, que ele dá um benefício de IPI para produtos que o governo definiu como representante desse carro sustentável. Então ele definiu motorização, nível de emissão de CO2, peso. A ideia era colocar esse benefício nos carros que a gente chama carros de entrada, né? Popularmente a gente falava carro popular. E muita gente fala, e com razão hoje, que popular hoje está um pouco distante da nossa realidade, mas são carros que a gente fala de entrada que são o primeiro acesso do consumidor. Então essa redução de IPI pelo programa do carro sustentável já teve um efeito, para você ter ideia, de 14% de crescimento de emplacamento. O último dado que a gente tem é julho, ou seja, junho sobre julho, que foi quando foi lançado o sistema, o mercado já subiu 14%. Você vê como rapidamente o mercado ele dá uma resposta muito rápida quando ele tem um incentivo financeiro para essa comercialização. Presidente, muito obrigado pela visita, pela entrevista. São muitos temas, claro, certamente a gente volta a conversar sobre esse setor importante. É sempre bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E uma das coisas que o sindicato também faz é procurar promover eventos que possam integrar todo o mercado com o seu público consumidor. E já vai um spoiler para você, em novembro nós vamos ter um grande evento, somente de concessionárias, que vai ser no centro de eventos, meados de novembro, 14 a 16, se não me engano.
E nós vamos ter nesse evento uma oportunidade excelente para quem quer comprar carro, porque reúne todas as concessionárias em condições bem diferenciadas. Essa edição fica por aqui, lembrando que você pode ficar sempre muito bem informado através do portal uotimista.com.br. A você, obrigado pela companhia. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.